eu sou a Verônica, essa é a Biblioteca da V. E a minha recomendação de hoje é um livro da Cecilia Ahern. É um livro que se chama O Livro do Amanhã. Eu li ele no Kindle, então não tenho ele aqui físico para vocês, mas eu não quis mostrar a capa em preto e branco, então eu vou mostrar no celular mesmo. Este livro, que não é novo nem nada. O Livro do Amanhã vai contar a história da Tamara. A Tamara, ela tem 16 anos e ela é muito patricinha, muito filhinha de papai. Ela é mimada, ela gosta de causar, ela gosta de sair, beber, voltar para casa bêbada. Ela gosta de dar as respostas que ela sabe que vão magoar mesmo. Quando a história começa, a gente já tem a noção de que a Tamara passou um pouco já por essa fase, porque ela vai narrando e ela vai falando, e ela conta um caso ou outro, e ela fala: tá vendo, eu não falei que eu era insuportável? Então você já sabe que a Tamara que narra a história tá um pouco mais madura do que a Tamara que viveu aquilo ali. Então a Tamara, quando a história começa, a Tamara recentemente perdeu o pai. O pai dela se matou e agora estão só ela e a mãe, e eles eram muito ricos, eles tinham uma vida bem abundante, bem, não sei se de aparências, porque chegou a um ponto que eles estavam com muitas dívidas por causa de diversos detalhes nos negócios dele. O pai dela começou a se endividar e a coisa foi tomando proporções que ele não soube lidar com isso. E eles começaram a perder algumas coisas, até que chegou um ponto que pediram a casa, né? Que eles deveriam entregar a casa. Foi nesse ponto aí que o pai dela surtou de vez. Não dá pra deixar muito claro se é a casa, foi o somatório, provavelmente as coisas foram se acumulando, até que ele não aguentou mais e se matou. E ela que achou o cadáver do pai. Então quando a história começa, ela e a mãe, como elas perderam tudo, aí tudo foi tomado, né? Como ele estava cheio de dívida, os bens foram tomados, a casa foi tomada e tudo mais. Então a mãe e ela foram morar provisoriamente na casa dos tios dela, do irmão da mãe e a esposa, numa cidade do interior. A história se passa na Irlanda, ela morava, eu acho que em Dublin mesmo, Dublin, não sei como se fala. Mas ela morava, né, na cidade, ela tinha todos os recursos e ela vai morar num lugar que é como se pra ela fosse o Cafundó do Judas, sabe? É no interior, não tem acesso a nada, até transporte para um lugar maior um pouquinho é difícil. E pra ela aquilo é o fim. Além dela se sentir péssima com toda a situação da morte do pai, ela odeia aquilo lá, ela não gosta de ter que abrir mão do shopping, abrir mão das amigas e abrir mão de toda a vida dela que ela gostava pra ir morar nesse lugar. E pra ajudar, a mãe dela tá mal, a mãe dela fica no quarto de noite e dia, e ela come no quarto, ela não sai. Ela tá como se estivesse em estado de depressão profunda e ela nem se comunica com a filha. E ela quer tirar a mãe de lá, ela quer pedir que a mãe reaja, que a mãe saia, quer chamar um médico para ver a mãe, mas a tia não deixa. E aí a gente vem a situação, a figura da tia. A tia, ela é uma pessoa que eu odiei. Porque ela é uma personagem feita para você odiar mesmo. Chega a um ponto, ela é toda de aparências, vamos dizer assim, mas ela não encara, ela não conversa sobre as coisas que realmente importam. A Tamara quer ajudar a mãe, quer falar sobre a mãe, elas não conseguem ter uma conversa. E lógico que tá todo mundo de luto ali, mas dá pra perceber que a mulher não tá bem, e ela não quer saber de conversar, e ela quer vigiar a Tamara o tempo todo. E ela não quer que a Tamara fique sozinha com a mãe, ela não quer que a Tamara se afaste da casa. Se a Tamara tá num cômodo, ela quer de preferência saber o que a Tamara tá fazendo. Ela é muito controladora, muito vigilante, e ela é muito
muito Amélia também, sabe? Muito quero fazer tudo dentro de casa, ela cuida da casa com esmero absurdo. E ela tem sabe, essa neura de querer ter o controle de tudo, e ela é bem possessiva, a gente percebe isso. E a Tamara não consegue, sabe, furar aquele bloqueio de conversar. Vem cá, Rosalinha, o nome dela é Rosalinha. Vem cá, Rosalinha, vamos conversar, me ajuda, o que eu posso fazer pela minha mãe? Não existe esse tipo de conversa. E o tio, ele não fala. Ele responde por resmungos, sabe? Então também não há uma interação, ele não... Então ela se sente muito sozinha, a Tamara se sente muito sozinha, porque ela tá numa situação... Ela não é lá a flor que se cheire, porque ela, como eu falei, ela era muito mimada, muito patricinha, ela tinha uma vida muito diferente. Mas ela também, às vezes que ela tenta fazer alguma coisa, que ela tenta se mexer, parece que ela vai sempre encontra alguma barreira. Mas ela ainda consegue andar por ali, pela propriedade, porque é no interior, né? E tem um bosque por perto. E ela vai, sim, conhecer algumas pessoas. Tem 3 pessoas que são particularmente importantes ali, que ela vai conhecer. Que é uma freira chamada Irmã Ignatius, que é uma figura, muito legal a freira. A Irmã Ignatius é uma personagem muito legal, que ela vai fazer essa amizade com ela. Tem o Wesley, que vai aparecer lá mais pra frente na história, e o Marcos, que é um que ela conhece bem antes, que é quem vai apresentar pra ela o livro do amanhã, tá? O livro do amanhã. Sem querer, né? Ela acaba, por meio dele, conseguindo essa espécie de diário que ela, quando ela adquire, ela acha que é um livro, porque ele tá fechado, sabe? Quando o livro tem uma chave, e quando ela consegue abrir, ela descobre que é tipo um diário, ele tá em branco, mas no determinado dia ela abre e ela vê a letra dela ali, como se ela tivesse escrito, como se fosse um diário realmente. Só que o dia que tá anotado no diário é o dia seguinte. Ó, por isso chama, né, o livro do amanhã. Então é o dia seguinte, hoje é 4 de agosto, tá lá, diário 5 de agosto. E ela, como assim? Quem escreveu isso? Mas, poxa, minha letra aí fica meio que... O que tá acontecendo, né? É um elementozinho fantástico na história. Mas a história em si, ela não é uma história de fantasia. É como se fosse um pequeno detalhe fantástico que a Cecília Ahern coloca para servir de propósito para todo o resto. Aí nesse livro da manhã ela vê o dia que ela narrou, aconteceu isso. E quando chega o dia seguinte, ela vê que realmente começa a acontecer aquilo que está sendo narrado ali. E ela fica, meu Deus do céu, como assim? Mas ela percebe que ela pode modificar algumas coisas, como por exemplo, no primeiro dia que aparece no diário, aparece falando sobre ela ter pegado um resfriado por causa de uma chuva. E aí ela percebe que quando ela chega no dia seguinte, realmente ela percebe que vai chover, ela tenta se resguardar de uma forma que ela não vá se resfriar. Então ela não pega esse resfriado. Então ela vê que vai acontecendo as coisas, mas dá para interferir também. E então ela... Aí no primeiro dia, ok, mas aí depois, alguns dias, e é sempre um dia de cada vez. Você tem lá na primeira página, no dia seguinte, e o resto do livro tá em branco. E aí acaba aquele dia, troca, tudo que aparece ali vai ser o outro dia. Aí é sempre um dia de cada vez. E nessa de um dia de cada vez, de vez em quando aparecem umas coisas que ela não quer de jeito nenhum que aconteça. Então ela tenta mexer, ela tenta ver o que ela pode fazer para impedir, porque uma das coisas dela é esse resgate da mãe, que ela se vê bloqueada muito pela Rosaline, pela tia, e o próprio amadurecimento dela, porque você vai ver como ela tem... Ela é uma pessoa difícil, de gênero difícil, de convivência difícil, ela é mimada, e ela vai ter que ir na base da dificuldade mesmo, e aprendendo a lidar com isso daí. E ver as ações dela no papel começa a fazê-la refletir sobre
por exemplo, ela tá lá, eu falei isso assim com ela, eu vi que ela não gostou e tal. E ela lendo, ela falou, poxa, eu não devia ter feito isso, ou eu não devia fazer isso, já que é no futuro. Então ela começa a ir mexendo em uma coisa ou outra da própria postura dela. E pelo que eu conversei com outros amigos, né, que também leram o livro da Cecilia Ahern, outros livros dela, a Cecília tem isso de fazer você refletir um pouco sobre a vida, o que você está fazendo, fazer um balanço, vamos dizer assim, por meio de um pequeno elemento fantástico, por assim dizer. E é bacana, eu não vou, parece que eu contei muita coisa da história, mas não, isso é um motezinho no início e algumas coisas estão aí no desenrolar da trama, sim, mas o livro me prendeu mais ainda quando você percebe que tem um mistério ali. Porque, ok, a mãe dela tá deprê, a tia ela é meio neurótica, mas será que é só isso? Porque parece que tem gente escondendo alguma coisa, a outra pessoa também parece que está escondendo alguma coisa, então ela percebe que todo mundo parece que está escondendo alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? E você imagina que são coisas banais, mas você vê que o negócio é um pouco mais sério. E eu não tenho como explicar sem dar spoiler, se eu contar muito do enredo aqui, porque acontece muita coisa nesse livro. Ali nessa pequena cidadezinha que não acontece nada, acontece muita coisa, ela vai descobrindo coisas bem aos poucos, mas é muito bacana. Eu gostei demais como a Cecília conduziu essa história. O iniciozinho do livro é realmente esse início de adaptação da Tamara nessa nova realidade dela. E fica aquela coisa, né? Quando que eu vou sair daqui? E você não sabe se aquilo é realmente provisório, se não é. Então o início é um pouco disso, ela contando como ela era e tudo mais. Aí começa todo o conflito da questão da mãe, da tia, de o que está acontecendo, o que estão escondendo de mim, de onde surgiu esse livro, o que isso quer dizer, porque e os mistérios em si que ela vai tentar descobrir aí. E eu achei que foi tudo muito bem costurado. Eu não descobri o final. Não é que é um livro de mistério e suspense, é uma história de crescimento pessoal mesmo, de amadurecimento na dor. Mas tem um segredo ali que vai ser desvendado e que isso me instiga. Eu adoro quando tem um mistério, alguma coisa, eu tenho que descobrir isso na história. Então eu adoro quando tem essas coisas. Então quando eu comecei a perceber que tem alguma coisa errada aí, o livro começou a me prender. E eu adorei a escrita da Cecília. Eu achei, como eu falei, que ela costurou muito bem a história. A Tamara, o amadurecimento da Tamara eu achei bem consistente. Eu não achei que ela de repente se tornou a pessoa mais madura do mundo, não. Ela faz um monte de besteira, não só no início, mas lá na frente ela também faz. Porque você vê a dor também de uma adolescente de 16 anos que acabou de presenciar que o pai se matou. Isso é um choque, com certeza. Ela vai amadurecendo bem aos pouquinhos, são pequenos detalhes que vão melhorando, né, na personalidade dela. Ela não chega no final do livro, nossa, eu sou uma nova pessoa agora, não é isso. Então assim, eu achei tudo muito plausível. Tem umas coisas que acontecem no final que parecem meio absurdas, no sentido de exageradas, mas é a história que tá ali, é a história que está sendo contada. Não é que tenha nada de apocalíptico e nem nada, mas o segredo que está sendo escondido, quando ele vem quando as coisas começam a ser reveladas, você vê o impacto grande que aquilo vai ter na vida daquelas pessoas. Então eu adorei, eu gostei demais da escrita, gostei da história. Dei 4 estrelas para o livro, achei uma ótima recomendação. Independente se você gosta de romance, se você não gosta de romance, porque não é romance mesmo, história de amor, o livro não é isso. Então, eu acho que a grande quantidade de pessoas pode gostar dessa história realmente. Então, eu recomendo bastante esse livro, O Livro do Amanhã, da Cecilia Ahern. E essa é a minha recomendação de hoje. Se você gostou, curte lá.
Se inscreve no canal para saber sempre que tiver vídeo novo. E até a próxima.